Shalom, amados irmãos. Deus é bom em todo tempo, amém? Boa noite a todos vocês, que bom estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma Escola de Poder, a nossa EP semanal, amém, amados? E nós vamos continuar com a nossa série de estudos Chaves de Sabedoria para uma Vida Vitoriosa, amém? E a palavra de hoje é uma palavra tremenda, eu creio que vai te ajudar muito. Creio que esse é um tempo de edificação. A igreja do Senhor Jesus precisa estar edificada na palavra, em Cristo, para poder andar em vitória. Amém? E o tema dessa noite é o senhorio do Espírito de Cristo. Amém? Vamos entender um pouco melhor como o Espírito Santo exerce esse senhorio sobre as nossas vidas. É tão importante nos aprofundarmos nesses assuntos. E eu quero dizer para você que essa é a vontade de Deus, né? Sua palavra fala no livro do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Ou nos esforcemos em conhecê-lo. E tão certo como nasce o sol, ele virá sobre nós, sobre vós, e virá como chuvas de primavera. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, a sua palavra, os seus desígnios, o seu caráter, e não só conhecemos por meio da letra, mas por meio da comunhão, da intimidade, mais o Senhor vem sobre nós. E nós falaremos sobre essas coisas nessa noite, vai ser tremendo em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, todos juntos? Eu peço que você feche os seus olhos, abra o seu coração em nome de Jesus e ore comigo. Soberano Deus, maravilhoso Pai, no todo-poderoso nome de Jesus. Nessa noite, graças nós te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender, meu Pai, da Tua palavra, dos Teus desejos e sobre coisas que são importantes para a nossa edificação, para o nosso crescimento como igreja, como membros do corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai, por esta realidade. Somos abençoados porque somos Tua justiça em Cristo Jesus. Somos um povo, meu Pai, próspero, um povo, meu Pai, amado, um povo poderoso, porque essa é a herança que está sobre nossas vidas. Muito obrigado. Nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito, o Espírito da Tua graça, da Tua glória, ele possa, Senhor, nos ajudar a aprender, a ouvir e a obedecer esses ensinamentos. O grande mestre é o Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade, nos ensina sobre todas as coisas e ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém, e ora com gemidos inexprimíveis. Nós te pedimos o auxílio do poderoso Espírito Santo, que é o nosso grande ajudador, paracleto, para que ilumine os olhos dos nossos corações e nos dê espírito de sabedoria e revelação no teu pleno conhecimento. Pai, essa é a nossa oração a Ti, crendo que somos vitoriosos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Bíblia, agenda e caneta na mão. E vamos nos preparar para mais um momento de instrução e ensinamento. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um texto maravilhoso, poderoso, que eu amo. Essa palavra fala muito comigo e tem me abençoado muito. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo, você sabe qual é? Amém, 17 e 18. Amém? Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali ou aí, como em outra tradução diz, há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mas esse texto é fantástico, maravilhoso, revelador, instrutivo, nos ensina. E ele fala sobre o Espírito Santo como Senhor, né? Versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Está dizendo que o Espírito em nossas vidas, ele é o Senhor, ele faz o papel do Senhor Jesus. Até porque a palavra de Deus diz que Jesus está sentado no trono de glória, à destra do Pai, na majestade
nas alturas. E quem está é o Espírito. Quem está aqui conosco é o Espírito. Jesus, homem, ele viveu aqui nessa terra 33 anos, mais ou menos 33 anos e meio, cumpriu o seu propósito, o seu ministério e foi. E antes de ir, ele estava anunciando isso aos apóstolos, aos seus amigos queridos, e a Bíblia diz que num determinado momento eles se entristeceram. Jesus percebeu que o coração deles estava compungido, conturbado. É tanto que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar em Deus. Jesus disse que tinha que preparar um lugar em Deus. E depois, em outro texto, ele disse: é bom que eu vá. Se eu não for, ele falava a respeito do Espírito, não virá para vós. Então Jesus disse: é bom que eu vá, porque os planos de Deus são perfeitos. Na ida de Jesus aos céus, na sua assunção ou ascensão, que é a mesma coisa, Jesus ia preparar para nós um lugar em Deus para todos aqueles que nele crescem. E ele enviaria o Espírito. Apesar do Espírito Santo ser invisível, que esse é um problema para muitos cristãos, por que é um problema? Porque não vivem pela fé, vivem pelo que vê, pelos olhos, né? Eles não vivem pelo coração, pelo Espírito. Vivem pelo que toca, pelos sentidos naturais, pelo que veem, pelo que percebem. E essa não é a vontade de Deus, porque nessa mesma carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número, deixa-me ver se é 16 ou é 17. Tem um texto, tem um versículo aqui em 2 Coríntios 5, deixa-me ver se é 14, diz... Tem um versículo, eu não estou lembrado agora, mas que diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Eu vou achar para vocês e passo para vocês. Eu só não estou lembrado agora, é 2 Coríntios 5. Eu vou passar para vocês depois. Amém, meus amados? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu marquei aqui direitinho. Marquei. Nós não vivemos pelo que vemos, espiritualmente falando, mas pelo que cremos. Temos que ter convicções, a visão de Deus, como ministramos domingo, né? Ou foi na terça, não lembro. Temos que ter a visão de Deus e viver pelo que cremos. Então, o fato do Espírito Santo ser invisível, para alguns é um problema, porque eles vivem pelo que veem, pelo que recebem. E quando eles não veem o Deus invisível, que é bem real, eles se desesperam. Mas no contexto dessa aula de hoje é necessário entendermos que o Espírito Santo de Deus, ele é e sempre será invisível, mas está em nós, dentro de nós, através de nós e sobre nós, como já ensinamos. Amém? E é necessário que a gente possa ter discernimento espiritual, espírito de sabedoria, revelação. Então, Jesus disse: é bom que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas Jesus foi. E ele veio. E Jesus, por ser um homem, ele era limitado no sentido de não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não poder falar com todas as pessoas ao mesmo tempo. É tanto que ele dizia sempre aos apóstolos, e principalmente aos judeus que o perseguiam: você vai para onde? Fica aqui. Perseguiam no bom sentido, né? Queriam que ele ficasse. E ele disse: eu tenho que pregar em outros lugares. Outros precisam ouvir a palavra que eu tenho. Então Jesus, ele era limitado. Então foi por isso que ele disse, né? Eu preciso ir, é bom que eu vá. Se eu não for, ele não virá. Porque o Espírito Santo, ele está em todos os crentes ao mesmo tempo, em todos os momentos. Ele mora em nós, ele habita em nós. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: nós somos templo e morada, moradia, casa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para morar. Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os samaritanos quiseram segurá-lo. Muitos outros povos quiseram retê-lo, mas não puderam, porque Jesus precisava comunicar essa palavra em outros lugares. Mas o plano aperfeiçoado era que Jesus, Emmanuel, Deus conosco, viesse morar em nós. E ele veio na pessoa do Espírito Santo. Certa vez ele disse: eu e o Pai viremos a este que crê e obedece, e nele faremos morada. Como é que Jesus e o Pai moram em nós? Por meio
do Espírito Santo. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus exerce o seu pastoreio, o seu senhorio, através de quem? Do Espírito. Como temos comunhão com Deus Pai? Como temos comunhão com Jesus, se não pelo Espírito? O Espírito Santo também é chamado na palavra de Espírito de Cristo e também Espírito de Deus, porque os três são um. Então, assim como o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele também é o Espírito de Cristo, porque os três são um. Então não é errado dizer o Espírito Santo é o meu Senhor. Até porque a Bíblia diz em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Vamos prestar atenção na primeira frase, os que são guiados pelo Espírito. Se nós somos ovelhas e Jesus é o pastor, quem guia as ovelhas? O pastor. Mas como é que a Bíblia diz também que o Espírito nos guia? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o mesmo Cristo. Ele é o pastor. Não é errado dizer o Espírito Santo é o pastor da minha vida, é o pastor da nossa igreja. Não. Porque a Bíblia diz que ele guia os filhos de Deus, as ovelhas de Deus. Então ele faz o papel do pai, ele faz o papel do pastor, ele faz esse papel em nossas vidas, né? Então é por meio do Espírito que adoramos a Deus pelo Espírito Santo. Ele é tudo em nós. Foi por isso que Jesus disse, é bom que eu vá, me deixem ir, porque senão ele não virá. Com o Espírito Santo não há limites. Amém, amados? Para a comunhão, para o crescimento, não há limites para a comunicação, não há dificuldade de tempo. Ele está sempre em nós, sempre. Ele mora. Foi por isso que Deus nos fez morada, templo e morada. Ele mora em nós e ao mesmo tempo Ele é Deus e Senhor e nós sacrificamos por meio dele a Cristo Jesus. Então vamos lá. Primeira parte, introdução, né? O Espírito mora em nós. Agora eu quero falar algo bastante interessante. A Bíblia diz em Efésios, eu vou até procurar aqui para ler, fica melhor lendo, né? Fundamentando, né? Não só dizendo, a Bíblia diz, mas mostrando na palavra. Efésios, capítulo de número 1, deixa eu ver se é o versículo de número 13. Efésios 1, 13. Diz assim, quando vocês ouviram, é claro, a mensagem, o evangelho, e creram na palavra da verdade, no dia que você ouviu e confessou Jesus, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, dia da salvação, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Selados em Cristo como? Com o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Cristo. Então, o próprio Jesus nos selou com o seu Espírito no dia que cremos. No dia que confessamos Jesus de todo o coração e nos arrependemos de viver uma vida sem o Salvador, uma vida de pecados, longe de Deus. Nesse dia, o próprio Jesus nos selou, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo foi colocado em nós como um selo. A Bíblia diz que nós fomos selados. O selo de Cristo é o Espírito Santo em nós. É uma maneira de termos o Espírito Santo, é quando somos salvos. Fomos selados com o Espírito Santo. Amém, amados? Que é a garantia, o selo de que pertencemos a Deus. Selo de qualidade. Falamos isso numa mensagem presencial, numa escola de poder, né? O selo de qualidade. O Espírito é o selo de qualidade que Deus colocou em nós. Amém, amados? Qualidade de salvação. Nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E nós também já ensinamos que precisamos de mais. Precisamos do derramamento de poder, do dom do Espírito Santo. Já falamos várias vezes sobre isso, né? Selados pelo Espírito e revestidos do Espírito. Selados para a salvação, para o dia da redenção e revestidos para vivermos uma vida de poder, para vivermos vida de milagres, vida de edificação poderosa. Mas nessa noite eu quero explicar para vocês algo bem sensível sobre o senhorio do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que só por estar na igreja ou porque confessaram Jesus como Salvador, o Espírito Santo se torna
automaticamente um Senhor da vida daquelas pessoas. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele é Senhor quando os filhos de Deus são obedientes, né? Então vamos lá. Voltando aqui para 2 Coríntios 3, versículo de número 17, diz: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O John Bevere, ele deu uma interpretação bem profunda desse texto, quando ele disse que, ora, versículo 17, onde o Espírito é Senhor, ali há liberdade. Eu achei incrível. Ora, onde o Espírito é Senhor, porque a Bíblia diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está? Porque tem lugar que ele não está. E onde é que o Espírito Santo de Deus está? Onde ele é obedecido, onde ele é amado, desejado, atraído. É aí onde ele está. É aí onde ele pousa. Amém, amados? Então eu queria que você prestasse bastante atenção na interpretação desse texto. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde o Senhor é Espírito, aí há liberdade. Porque muitos crentes, muitos cristãos, eles têm o selo da salvação. Não interprete mal o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que eles não têm o Espírito Santo para a salvação. Eles são salvos. Mas eles não vivem um relacionamento com o Espírito Santo, onde o Espírito de Deus possa ser Senhor. Amém? O Espírito de Deus é um Espírito sensível. É um Espírito tremendo. O Espírito de Deus, ele veio na Bíblia muitas vezes de várias formas. E uma das formas que o Espírito Santo se mostrou, se manifestou no batismo de Jesus foi como a forma corpórea de uma pomba. A pomba, né? O pombo é uma ave bastante sensível. Ele está ali, mas se ele se assustar, ele voa. Ele vai embora. O pombo, você pode prestar atenção que é uma ave que não faz barulho, né? Que não ataca. É uma ave simples, bonita. E o Espírito Santo usou a forma corpórea de uma pomba quando veio sobre Jesus. É o Espírito da paz. Eu quero compartilhar com você, né? Eu tive um sonho. Eu não vou contar detalhes porque senão vai demorar muito. O vídeo vai passar de 1 hora, né? Eu estou com um pequeno problema aqui no meu celular. Ele, às vezes, quando chega em 40 minutos ou 45 minutos de gravação, ele para e começa de novo. Derruba o vídeo e começa de novo. E agora eu comecei aqui a aula com vocês, com 14 minutos ele já derrubou e eu tive que começar de novo. A gente tem que estar fazendo edições, né? Corta e edita, né? É bem simples, mas atrapalha a inspiração da gente. Quando corta, a gente está falando e vai ajeitar tudo de novo, aí corta a inspiração. Então não vou entrar em muitos detalhes. O Senhor falou comigo mês passado, quase 2 meses, eu não sei, num sonho. Deus me deu um sonho e nesse sonho ele falava comigo na forma de 3 pássaros, né? E os 2 primeiros pássaros que o Senhor me mostrou, me mostrava que os olhos dele estavam sobre mim, né? E que ele estava me vendo. Eu estava debaixo da visão de Deus, né? E o terceiro pássaro, o último pássaro, ele voava e pousava aqui no meu ombro, do lado direito do meu ombro, e ele ficava no meu ombro, e ele falava suavemente no meu ombro. E a forma desse pássaro era uma pomba branca. E eu ficava apaixonado no sonho por ela. Essa é minha, essa pombinha branca é minha. E essa pomba falava no meu ouvido suavemente e me chamava de meu pastor, né? A voz dessa pomba era bem suave e me chamava de meu pastor. Eu achei incrível esse sonho. Foi um sonho espiritual, né? Tremendo. Eu não sou de sonhar muito, mas vez por outra o Senhor me concede um sonho espiritual, visões e coisas importantes. E nesse sonho, a pomba branca sentava sobre o meu ombro, pousava sobre o meu ombro e falava suavemente ao meu ouvido. Então, o Espírito do Senhor, ele fala suavemente. Aí é que está o X da questão da palavra nessa noite, nessa chave de sabedoria. O senhorio do Espírito Santo é sobre aqueles que estão atentos
a sua voz, porque o Espírito do Senhor não grita. Não grita. Tem um texto lá em Gênesis, capítulo de número 6, que fala quando Deus se entristeceu porque percebeu que o comportamento do homem era mau, né? Havia corrupção e malignidade no gênero humano. E aqui, Gênesis 6, né? A partir do 1, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vou repetir o 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Meus amados, Deus estava vendo no gênero humano aquilo que a gente já ministrou outras vezes: a teimosia, a rebeldia, a dor a cerviz. E quem atua no ser humano é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E Deus viu que estava se gerando uma situação difícil, que o Espírito tinha que estar contendendo com o homem, convencendo-lhe. E o homem, por ser um homem de coração duro, o ser humano coração duro, duro a cerviz, Deus viu que essa situação ia se prolongar, porque o homem vivia nessa época quase até 1000 anos. Adão viveu mais de 900, Matusalém, muitos outros 600, 700. E é muito tempo de teimosia, né? Então Deus decidiu que o espírito dele não ia mais contender com o homem. E encurtou os dias de vida do homem, porque viu que o homem era assim e ia continuar assim. E o Espírito de Deus não gosta de contender com o homem. Não é o papel do Espírito Santo contender, gritar, repreender severamente, falar com voz autoritária. Não é do Espírito. Não é do Espírito. O Espírito de Deus é sublime, é simples, inefável, mas ele é um Espírito sensível. O Espírito fala mansamente. O Espírito Santo, meus amados, é tremendo. Ele é algo profundo. Ele conhece as profundezas de Deus e ele comunica suavemente. E nessa noite eu quero trazer essa palavra para vocês, né? No tempo de Gênesis, nesse tempo, a vida do homem foi encurtada por causa da dureza do coração, porque Deus não queria que o seu espírito contendesse com o homem, com o gênero humano. E aqui nós trazemos um texto que fala que onde o Senhor é espírito, 2 Coríntios 3,17, e fala também no 18 algo sobre isso, né? Onde o Senhor é espírito, onde ele está, onde ele encontra um lugar que ele possa ser Senhor, ele fica, ele pousa. E aí há liberdade. Então algumas pessoas têm que entender que esse é o princípio do senhorio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja falar a pessoas que lhe escutem. Como eu posso receber o senhorio do Espírito Santo? Quando eu busco. Quando a alma do homem, a alma do crente ou do ímpio, a Bíblia diz que a alma do ímpio é como as águas turbulentas do mar. Ele não tem paz, porque ele não está em Deus, não está em Cristo, ele não tem paz. Então a alma do ímpio é como águas turbulentas. Mas a do justo não. A alma do justo deve ser um lugar de paz, por causa da presença de Deus. Mas há filhos de Deus cristãos que são como se estivessem num mundo sem Deus. As suas almas são atribuladas. Crentes que estão sempre atribulados, alma atribulada, sempre reclamando, sempre cogitando uma coisa noutra, lutando sempre pela força do próprio braço. Pessoas assim têm uma alma atribulada. É difícil de ouvir a voz do Espírito. E nessa noite eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque uma alma atribulada não pode ouvir a voz do Espírito. E o Espírito só é Senhor na vida daqueles que o escutam.
O Espírito de Deus não vai contender com o homem, embora ele seja crente. Não é a vontade do Espírito Santo, não é o desígnio do Espírito contender. O Espírito veio para guiar, revelar a verdade, consolar, orar com gemidos inexprimíveis, inteligíveis, coisa profunda, coisa sensível, e nos ajudar, jamais contender. Não é a vontade do Espírito de Deus estar contendendo. Sai da frente dessa TV, não assista essas coisas impróprias. Sai desse celular, você está gastando a maior parte do seu tempo em redes sociais. Vamos, pare. Eu estou triste com você, eu estou irado com você. E o Espírito de Deus começar a falar com voz imperativa, não. O Espírito é manso e suave. Nós precisamos entender que para que Ele exerça o seu senhorio sobre nossas vidas com perfeição, eu preciso aprender a ouvir. Dar uma pausa na minha alma e buscar ouvi-lo. Ouvir o Espírito. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, há uma confusão muito grande de algumas pessoas que ensinam que o Espírito Santo, ele está em guerra com a carne do homem, né? Deixa eu até ler aqui rapidinho, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos fundamentar, amém? Vamos para Gálatas, está bem pertinho aí de Coríntios, né? Antes de Efésios, Gálatas 5 diz... Gálatas 5,16 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Está falando de inclinação, tendência, né? Eles estão em conflito um com o outro. Como geralmente nas nossas versões em português eles colocam o Espírito com E maiúsculo, você pensa logo que o Espírito está em conflito com a nossa carne. Isso é um erro teológico grave, gravíssimo, né? Vou repetir o 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito. Até aí tudo bem. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Mas, amados, Paulo está falando do Espírito do homem e da carne do homem, não do Espírito de Deus. O meu espírito deseja as coisas que vêm, o alimento que vem do Espírito. E a minha carne deseja as coisas que todo mundo sabe, né? A sua carne é do mesmo jeito. Aí diz, eles estão em conflito um com o outro. Conflito, contenda, amém? Um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Então, alguns têm entendimento errado que o Espírito de Deus e a nossa carne estão brigando. O Espírito de Deus brigando em conflito com a nossa carne. Essa interpretação está totalmente errada. É o meu espírito que está em conflito com a minha carne e essa guerra dentro de nós, amados, é constante. Quem vence? Eu faço essa pergunta. Quem vence? Você sabe? Alguns já disseram a resposta aí. Quem é melhor alimentado? Amém? Então, se você alimenta melhor a sua carne, TV, rede social, filmes, séries, conversas tolas, profanas, mau conselhos, e por aí vai. Muito sono, muita diversão. Tudo que traz prazer para a tua carne, te traz alívio, a tua carne está sendo melhor alimentada. Então, neste conflito do teu espírito com a tua carne, quem vai vencer nesse caso, nesse contexto que eu estou falando, é a carne. Porque você melhor alimenta a carne. Mas quando você melhor alimenta o espírito, o seu espírito, neste contexto, quem vai vencer esse conflito? O teu espírito. Bíblia, estudo da palavra, amém, amados? Oração, consagração, vez por outra um jejum guiado. Quando você estiver passando por lutas, meu irmão, jejue. O jejum não muda Deus, o jejum muda você, muda a mim. Fazer jejum para tentar alcançar algo diante de Deus é uma forma errada de fazer jejum, porque Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, todas as coisas. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que Ele deu Jesus para resgatar as nossas vidas
como não nos daria juntamente com Ele de graça todas as coisas? Deus nos deu tudo em Cristo. Então, fazer jejuns pesados para conquistar bênçãos, coisas diante de Deus, não é correto. O jejum é para nos mudar. Quando estamos passando por lutas, estamos sendo assediados pelas tentações, diversidades, problemas, a nossa própria carne, aí é a hora de fazer o jejum. Para mortificar as obras da carne e fortalecer o espírito. Parou de comer, o espírito se fortalece por um tempo. Amém? E enquanto jejua, ler a Bíblia, ora. É o pacote completo. É uma vitamina, o biotônico fontoura do espírito. Jejum, leitura e oração. Foi assim que Jesus fez no deserto. Então o jejum muda você e não a Deus. O jejum é um jejum guiado quando você está passando por lutas, tentações, dificuldades, desertos. Vai e jejua. Te fortalece no espírito e sai no poder do espírito. Amém? Então vamos lá. Vou repetir aqui rapidinho. Por isso digo, versículo de número 16 de Gálatas 5. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao seu espírito e o seu espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados, aí passa para outro nível, mas vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Se você se deixa ser guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, que é vícios, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Quem vive assim, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não manifestam o reino de Deus e não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito do homem é o que a Bíblia está dizendo. Só que está com E maiúsculo. Por causa da tradução. Porque Espírito do homem no grego, como Espírito de Deus, é uma palavra só. Pneuma. E como eu já ouvi falar, pessoas que estudaram grego, todas as palavras são escritas no maiúsculo. Então, esse Espírito com E maiúsculo aqui é a responsabilidade do tradutor, que entendeu, no entendimento dele, nesse contexto era o Espírito de Deus. Mas Paulo está falando de uma guerra do Espírito do homem com a carne do homem, não do Espírito de Deus. É Espírito de Deus quando ele fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, aí é claro que é o Espírito de Deus, Não estão debaixo de lei. Então, versículo de número 22, mas o fruto do Espírito do homem, quando ele alimenta bem o seu Espírito, tem comunhão com Deus, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ora, presta atenção, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora, a chave para terminar, versículo de número 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Parece redundante, Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas o que Paulo está dizendo aqui? E os dois estão com E maiúsculo. Se vivemos pelo Espírito, já vivemos, não precisamos andar pelo Espírito. Os dois é com E maiúsculo. Mas o que Paulo está dizendo é, se temos uma vida espiritual e queremos viver por ela, pelo nosso Espírito, andemos no Espírito de Deus. Uau! É isso? Se tens uma vida espiritual, se está vivo dentro de você a vida espiritual, se o seu espírito nasceu em Cristo, anda no Espírito. Anda na direção do Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É o final dessa parte. Não alimenta a carne, não deixa a carne vencer. Seja guiado pelo Espírito e que o teu Espírito vença a sua própria carne. Então, o Espírito de Deus não contenderá com o homem. Não é função do Espírito contender conosco. Sim, nos guiar, nos ensinar, nos levar a toda a verdade para que o meu Espírito dê fruto. E já acabamos de ler o fruto do Espírito. Então, se eu me alimentar da palavra,
Se eu orar e tiver comunhão com o Espírito de Deus e Ele me guiar, meu espírito vai dar fruto e vai vencer a minha carne que está o tempo todo tentando me levar para outro lado. Amém, amados? Para completar essa parte de que o Espírito de Deus não contende, olha só, Efésios 4, versículo de número 30, o que diz? Paulo vem falando sobre uma vida em Deus, né? Como nos revestirmos do novo homem, e ele chega aqui, né? A gente não deve falar palavras torpes e por aí vai. Efésios 4,30 é quase uma conclusão. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É possível entristecê-lo. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está falando do selo. Se Paulo disse que o Espírito pode ser entristecido, então ele pode. Por que o Espírito de Deus vai estar contendendo com a minha carne? Ele se entristece com isso. Paulo está dizendo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com as vossas obras, os vossos procedimentos, uma dura cerviz, desobediência, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por que eu posso entristecer o Espírito? Porque ele é sensível. Ele é sensível. Amém? Sublime, mas sensível. Como a pomba. Voa. Não entristeça o Espírito Santo. Aí ele fala algumas coisas que entristecem o Espírito. Livrem-se de toda amargura. Crentes querem andar amargurados, né? Indignação e ira são obras da carne. Isso entristece o Espírito. Gritaria. Por que eu sempre abordo gritaria? É porque o Espírito de Deus não grita e nem quer que os seus servos vivam gritando. O Espírito de Deus não vai gritar. Ei! Para de pecar! O Espírito de Deus não gosta de gritaria. Então, para que eu possa estar debaixo do poder influenciador do Senhorio do Espírito Santo, eu tenho que aprender a ouvi-lo. Buscar, aprender a ouvir o Espírito Santo. A maioria dos cristãos não sabem, não aprenderam a ouvir. Ai, Deus fala comigo. Como? Se você não para de gritar e não abandona essas coisas que desagradam o Espírito, ele está triste. Você acha que o Espírito Santo triste vai falar? Deixa eu só te fazer uma comparação. Maridos que são truculentos, que pisam as esposas, que passam por cima das mulheres. A mulher fica lá triste em alguns casos, né? Tem outros que explodem, taca logo um pedaço de pau na cabeça dos maridos, né? Aí outra história para outras escolas, amém? Maridos que passam por cima das mulheres, elas ficam tristes, abatidas, elas não falam nada, elas não se dão para eles, se negam. Ai, a minha mulher tem que... A Bíblia diz que ela não pode se negar a mim, mas como é que ela vai se dar ao marido truculento, que a trata como lixo, como tapete? A sua esposa, a esposa desse marido crente, é uma com ele em Cristo. Tem também as mesmas promessas. Ela tem a mesma herança. É o que Pedro diz em 1 Pedro 3,7, se não me engano. Maridos, conviver com as vossas esposas com sabedoria, vendo que ela é o vaso mais frágil. E também ela tem a mesma herança com vocês, cooperadora, herda a mesma herança. Cuidado para que as vossas orações não sejam impedidas. A mulher é sensível, é o vaso mais frágil. O marido bate, pisa, a mulher se fecha, é sensível. Só uma comparação. O Espírito Santo é sensível. Aí a gente vive na amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. E o Espírito vai falar? Não. Se você quer desfrutar do senhorio do Espírito Santo, aprenda a ouvir a sua voz. Ele quer guiar você. Ele quer guiar você nas veredas de justiça, caminhos de vitória. Ai, Jesus tem a chave de Davi, a porta que ele abre e ninguém fecha. Sabe quem te leva às portas que Deus abre? Acredito que você já falou. O Espírito Santo nos guia às portas que Deus abre. Mas como é que ele vai guiar? Se ele está triste. Quando ele está triste, ele fica calado. Se ele não fala, eu não desfruto do seu senhorio. É um senhorio que vem por meio de
comunhão. Nós nos ligamos a Ele e Ele a nós. Quando o Espírito Santo encontra um lugar para pousar, Ele fica. O selo já está aí. Você foi selado para o dia da redenção. Agora, o conselho do Espírito, o senhorio do Espírito fica quando encontra um lugar. Você tem sido uma pessoa sensível à voz dele? Porque ele é sensível à nossa obediência. Quando o Espírito Santo vem, às vezes ele passa, mas não fica, não encontra lugar. Porque sempre que ele vem, encontra um coração duro, um coração amargurado, uma pessoa que está com a alma atribulada, uma pessoa que vive gritando, que usa gritaria, manipulação como meio de fazer tudo o que quer. É uma pessoa que não tem lugar para o Espírito. Não tem, amados, não tem. O Espírito precisa encontrar um coração sensível. Como este, o Espírito Santo vai exercer o seu senhorio na vida de alguém que é desobediente? Me diga, você acha que o Espírito Santo tem servos desobedientes? Independentes? Você sabe que é um crente independente? Existem muitos. Pessoas que não se rendem à influência de ninguém. Está até no dicionário. Uma pessoa independente é que está acima de influência. Não obedece. É uma pessoa que faz o que quer. Crentes independentes podem dizer que são servos do Espírito Santo? Podem abrir a sua boca e dizer que o Espírito Santo é o seu Senhor? Se este é sensível? Vamos ler de novo. 30, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, põe fora. Quem se livra é você. Não é ele que tira, é você. A Bíblia está dizendo, livrem-se. Livrem-se. É o teu Espírito que dá fruto. Não é o Espírito de Deus, é o teu Espírito que dá fruto. Quando Jesus falou da videira verdadeira, ele disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que der fruto, quem dá fruto é o ramo, eu sou o ramo. No fruto do Espírito, eu sou o ramo. Todo ramo que dá fruto, o pai limpa para que dê mais fruto. Quem dá fruto não é a videira, é o ramo. Está lá em João 14, se eu não me engano, João 15, fala da videira verdadeira. Eu sou ramo, eu dou fruto. Então, se eu me livro, 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Tira a maldade do coração. Amém? Sejam bondosos. Sejam, não está dizendo o Espírito Santo vai te fazer bom. Sejam bondosos. É o ramo quem dá fruto, é o meu Espírito que dá fruto. Sejam bondosos e compassivos. Tenham compaixão uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente. Coloca a amargura para fora, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você quer desfrutar do senhorio do Espírito Santo? Põe essas coisas para fora. É o teu Espírito quem dá fruto. Essa palavra, ela quebra a banca de muita gente, quebra o biscoito, porque tem muita gente que acha que porque está na igreja, carrega um nome de cristão, tem um ministério, né? Tá tudo pronto, tá tudo feito. Não, amados. Essa relação é uma relação íntima que nós temos com o Espírito Santo. É uma relação particular de cada cristão com o Espírito, independente de sua igreja, seu pastor, seu ministério, seus cursos teológicos. É uma relação particular. O Espírito Santo é Senhor de forma particular de cada cristão. Cada servo tem o seu senhorio particular do Espírito Santo. Tem ou não tem? O Espírito Santo pode ser o Senhor da tua igreja, o Senhor do teu pastor, o Senhor de vários amigos que você tem na igreja, o Senhor de todos os ministros dentro da igreja, dos irmãos, e pode não ser teu Senhor. Pode ser que ele não seja o seu Senhor. Por que, pastor, você está dizendo um negócio desse para mim? Exatamente porque é uma relação particular entre você e ele. Alguns estão entristecendo o Espírito, resistindo ao Espírito. Olha que lá em Gênesis, Deus encurtou o período da vida do homem por causa disso. O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. 1000 anos para Deus já era para sempre. Era muito tempo para suportar esse tipo de coisa. Baixou quase que 10%. Deixou o tempo de vida do homem praticamente 10% daquilo que ele deveria viver na terra.
Deus queria que o homem vivesse um milênio. Deus é o Deus que dá vida, é o dono da vida, mas teve que encurtar, vai viver pouco, vai cansar rápido e vai embora logo. Exatamente porque Deus não queria que o Espírito dele contendesse com o homem. Aí tem pessoas que acham que o Espírito está contendendo. Não, amados, o Espírito me acusa, não. O Espírito me guia. É uma relação particular que eu tenho com ele, que você deve ter com ele. O Espírito Santo pode ser o Senhor da tua igreja, dos teus amigos, mas pode não ser o seu Senhor. Porque a Bíblia diz também em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. E filho nesse versículo aí, no grego, é huios, filhos maduros, não técnos, filhos crianças, bebês imaturos. A distinção de filhos no grego é técnon, é bebês recém-nascidos, imaturos, e huios, maduros, obedientes, treinados, exercitados. Então, de quem o Espírito Santo é Senhor? Dos huios, dos maduros, dos que aprenderam a ouvir, os que aprenderam a calar a voz da sua alma, as murmurações, os questionamentos, e deixa-me ouvir a tua voz. E ele vem e fala suavemente. Assim como aconteceu com Elias, né? Quando estava naquela caverna, estava angustiado, depressivo, e ele ouviu um som de fogo, de terremoto, né? E ouviu manifestações na natureza poderosas, vento que esmiuçou as pedras, e disse que ele não saiu da caverna. Mas quando ele viu um murmúrio, um silbo, né? Um murmúrio, um vento suave, ele sabia que Deus estava falando. Era o Espírito de Deus falando. Ele saiu da caverna, se prostrou em terra e cobriu a cabeça. Com cesse, fala, Senhor. Aquele murmúrio, aquele vento suave, era a voz dele, do Paracleto, do ajudador, do Espírito Santo, que há muitos têm magoado, muitos têm entristecido. É o Deus esquecido, é o Deus sensível. Esse é o tempo de aprendermos a ouvir a voz do Espírito. Ele só vai se assenhorar de você se você aprender a ouvi-lo. Para ouvi-lo, tem que calar a alma, a carne, livrar-se da amargura, da contenda, da ira, da gritaria, de um temperamento explosivo, manipulador, um temperamento que quer engolir as pessoas, que quer resolver tudo na força do braço, um crente de comportamento independente, desobediente. Um desobediente dizer que o Espírito é meu Senhor. Amado, não há congruência nesse tipo de coisa. Desobediente, independente, servo do Espírito. Não se encaixa, não há congruência. Desobedientes, independentes, não são servos, doulos do Espírito. Não desfrutam do senhorio do Espírito, do guiar do Espírito. O Espírito vem como um vento, como um sopro, fala suavemente. Então, para terminar, eu quero voltar para o status quo, né? Aliás, para o primeiro texto de 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. De quem? Depois dessa aula você já sabe de quem ele é Senhor, né? Ora, o Senhor é o Espírito. Ou onde o Espírito é Senhor, onde está o Espírito do Senhor, é o mesmo que onde o Espírito é Senhor, ali há liberdade. É por isso que em muitos lugares não se manifesta libertação, liberação, crescimento, desenvolvimento, edificação, portas abertas. Por quê? Porque o Espírito não está encontrando lugar para ser Senhor. Porque Ele é sensível. Sensível Espírito Santo. O senhorio do Espírito sensível só estará sobre aqueles que aprenderam a ouvi-lo, que aprenderam a tirar aquilo que não lhe agrada, que vivem com o Espírito Santo uma relação que não lhe entristece, que tiraram amargura, ira, gritaria, calúnia, maledicência e tantas outras coisas que impedem que ele venha e seja o seu Senhor. E para terminar o versículo de número 18 de 2 Coríntios 3, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui está fazendo um comparativo com Moisés, que quando desceu do monte com as tábuas da lei, o seu rosto brilhava. Só Moisés, não o povo. Naquela época, só Moisés brilhou em uma glória que desvaneceu, né? Glória desvanecente. Não só Moisés, não só os profetas ou só os apóstolos. Todos os cristãos nessa geração podem estar comprometidos num relacionamento que você cresce de glória em glória quando o Espírito é teu Senhor. A Bíblia promete de glória em glória. Você participa de uma glória agora, vem uma glória maior. De manifestação em manifestação do senhorio de Cristo. Cristo, o Senhor, se manifesta em nossas vidas. E todas as vezes que vamos crescendo nessa maturidade como ruios, vem uma glória maior, vem uma manifestação maior do Senhor Jesus em nossas vidas, que vai nos transformando à imagem dele. O senhorio do Espírito Santo tem como propósito nos transformar, metamorfose, na imagem do Senhor Jesus. A ideia principal, o propósito é todos chegarmos a ser a imagem de Cristo. Filhos maduros, porque Jesus foi o top, o filho mais maduro, perfeitamente maduro, um homem completamente guiado pelo Espírito. Então o propósito final do senhorio do Espírito Santo em nossas vidas é nos guiar para a maturidade, para sermos parecidos com quem? Com o nosso irmão mais velho, Jesus. Que a Bíblia diz que era unigênito, único, que se tornou primogênito, ou primeiro entre muitos irmãos. Paulo fala isso na Bíblia, é muito claro. Jesus, o único Filho de Deus, depois que o grão de trigo caiu na terra e morreu, ele se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então o propósito do Espírito nos guiar, te guiar, é te levar a ser parecido com o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, e sermos parecidos com o Pai. Amém, amados? Então, desfruta dessa palavra, deixe que o Espírito Santo te leve ao amadurecimento, mas para isso é necessário ouvir, aprender a ouvir. Ele é manso e suave, manso e suave. Quando ele pousa sobre você, ele fala suavemente ao teu ouvido. Se você se debate, ele voa. Você fica com o selo para a salvação. Mas a influência, o poder, o senhorio, os planos perfeitos, as portas abertas que Deus vai te abrir, Ele vai te guiar, se você deixar o Espírito ser o seu Senhor. Então fica com essa palavra, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amo vocês em Cristo, medita nela, vive por ela, reina em vida por meio dela em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe por mais uma chave de sabedoria, né? O senhorio do Espírito. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque você tem sido fiel em nossas vidas e nos ajudado em tudo. Nós te amamos com amor, meu Pai, eterno, porque, meu Pai, você colocou dentro de nós vida eterna. Muito obrigado. Que o teu povo receba de ti, Pai, espírito de sabedoria e revelação no teu pleno conhecimento e cresçam pelo senhorio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos domingo no culto presencial. E vocês que podem, porque tem alguns que não podem, não se acostumem a ficar em casa, viu? Tá muito bom, né, na pandemia? Vamos para a igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.